Olá, eu sou a Casey, seja muito bem-vinda à minha cozinha. O alho poró é uma hortaliça que eu não encontro com tanta facilidade no sacolão e por isso ter congelado é sempre a melhor opção e faz toda a diferença aqui na minha cozinha. Hoje eu vou te mostrar como fazer o processo de branqueamento para que o alho poró não perca o sabor, a textura e esteja sempre disponível no congelador. Vem comigo! O branqueamento é uma técnica de conservação de alimentos. Ela envolve a aplicação rápida de calor para inativar as enzimas. Isso ajuda a evitar o escurecimento. Sabe quando aquela fruta, aquela verdura, ela começa a ficar pretinha dentro da geladeira? Então, esse branqueamento, ele evita o escurecimento e também mantém a qualidade de frutas, legumes e hortaliças por muito mais tempo durante o armazenamento no congelador. Aqui eu já começo lavando o alho poró inteiro mesmo em água corrente. É só para poder tirar a sujeira mais grossa, mais intensa, para eu cortar o alho poró e depois lavar de novo. Eu começo cortando a base do alho poró para tirar a raiz e também corto a parte superior para separar dessa folhagem. Como aqui eu comprei 2 unidades de alho poró, então eu vou preparar as duas de uma vez, porque eu gosto de deixar uma boa quantidade congelada disponível, né, para quando eu precisar usar e tá ali guardadinho, só esperando para ser usado. Agora com as folhas separadas, eu consigo ver com mais clareza quais pontos estão com mais sujeira e eu vou voltar com essas folhas lá para a água corrente para poder tirar qualquer sujeira e impureza que possa estar impregnado aí nas minhas folhas. Aqui na água corrente eu já lavo as folhas uma a uma para ter certeza de que vai ficar tudo limpinho e não vai ter nenhuma impureza no meu processo de congelamento. Logo após lavar, eu coloco todas as folhas e o alho poró mesmo, aquele talo, dentro de uma vasilha com vinagre. Eu deixo ele lá por cerca de 15 minutos. E aí depois eu volto com todas as folhas e o talo para debaixo da água corrente e lavo. Aí sim está tudo pronto para eu começar o processo de branqueamento. Enquanto a gente descansa, a gente carrega pedra. Então aqui eu já vou deixar a panela onde vai ficar a água fervente lá no fogão com a água fervendo, enquanto eu corto todo o alho poró para poder emergir aí na água. Enquanto o fogão faz o papel dele, aquecendo essa água, eu já vou direto cortar as hortaliças. Você pode começar o processo de corte cortando em formato de cruz ou em rodela mesmo. Eu vou cortando conforme a minha cabeça. Se o alho poró estiver me dando margem para eu cortar em formato de cruz, eu corto. Caso contrário, eu vou cortando redondinho mesmo. O importante é que fique tudo cortadinho e pequeno, né? Para poder ficar bonitinho na hora do cozimento. Como o talo do alho poró, ele é em camadas, às vezes ele começa a ficar muito bagunçado, dificultando o corte. Então, não se apegue a isso. O principal ponto que você tem que se atentar é deixa ele com pedaços bem pequenininhos para cortar. Não importando se vai ser em formato de cruz, se vai ser redondinho, o importante é que ele fique cortadinho, pequeno. Para ir liberando espaço aí na sua bancada, já vai colocando o alho poró cortado em outro recipiente. Aqui eu vou colocando dentro do prato, né? Para liberar espaço para eu cortar o outro talo de alho poró. Quando ele vai sendo cortado, ele vai rendendo bastante, vai dando um volume muito grande. Se você não fizer isso, a otimização do espaço ela fica muito prejudicada. E assim como o talo, que é a parte branquinha do alho poró, foi cortada, aqui eu também vou cortar e aproveitar todas as folhas desse alho poró. E rendeu bastante. Aqui estão os 2 talos e as 2 folhagens. O branco é o talinho, né? Ele é um pouquinho mais grosso e o verdinho é a folha do alho poró. Eu aproveito absolutamente tudo. Tudo aqui é saboroso e vai ser útil pra gente cozinhar. Em outra panela eu vou colocar gelo para o processo de branqueamento, tá bem? Então eu enchi uma panela com água fria e vou colocar os cubinhos de gelo aí dentro para resfriar bastante para a segunda etapa do branqueamento.
escapuliu um gelinho aqui, mas a gente lava e coloca aqui para aproveitar. Afinal, isso aí é água, lavei toda a minha cozinha para poder gravar esse vídeo e ele vai ser reaproveitado. Mãos à obra, aqui à direita eu tenho a água com gelo, à esquerda eu tenho a água fervente e o alho poró picadinho pronto para ser branqueado. Pego um punhado de alho poró, coloco na água fervente por cerca de 1 minuto. Não pode ser mais do que isso, gente, porque o alho poró é uma hortaliça. Então, se você deixar na água fervente por mais tempo do que isso, você pode correr o risco desse alho poró cozinhar e ficar todo molenga. E não é isso que a gente quer. Então, deu 1 minuto, eu já retiro, passo para a água com gelo, que o gelo já até derreteu aqui, e deixo por cerca de 3 minutos nessa água fria com gelo. Esse processo ele é muito rápido, então você não pode dar mole. Como você está vendo aqui no vídeo, eu já tirei todo o alho poró da água quente, já coloquei na água com gelo para ficar por 3 minutos descansando. Caso você não tenha um escorredor de macarrão, assim como eu, você pode pegar agora um pano de prato limpo e colocá-lo em cima de uma superfície reta, que eu vou colocar em cima da minha bancada mesmo. Priorizar colocar o alho poró bem espalhado nessa toalha. O ideal mesmo é colocar no escorredor, tá, de macarrão, mas aqui a gente trabalha com o que a gente tem. Então é assim que eu tenho feito o branqueamento de todas as minhas hortaliças, colocando em cima de um pano de prato limpo. Eu escorro com essa colher aí na panela e vou colocando aqui no pano de prato. Para ajudar no processo de secagem do alho poró, eu uso 2 folhas de papel toalha e vou colocando levemente por cima do alho poró até ele ficar bem molhadinho e eu trocar o papel toalha. Em 20 minutinhos aqui em cima do pano de prato e eu ter feito aquela secagem com papel toalha por cima, já é tempo suficiente para o alho poró ter secado. E aí eu coloco aqui na minha tábua de silicone velhinha, minha fiel escudeira, bem espalhado para que eu leve ao congelador e faça a primeira etapa do processo de congelamento. Quando eu deixo o alho poró bem espalhado aqui em cima dessa tábua, as chances do alho poró grudar um no outro são bem menores. Alho poró na minha tábua de silicone espalhadinho, eu levo ele pro congelador nesse formato aí, tá bom? E deixo em torno de 1 hora congelando. Passado esse prazo, tiro o alho poró do congelador e olha só, aqui ele tá bem soltinho, ele tá com uma camadazinha de gelo em volta dele, mas ele tá bem soltinho. Agora é o ponto ideal para colocar em vasilhas individualizadas. Olha só que maravilha. Para levar para o congelador de forma definitiva, eu gosto de usar essas vasilhinhas de 250 ml ou de 500 ml para colocar o alho poró depositado. Assim ele fica separado em porções próprias para cada cozimento. Se eu quiser fazer uma salada com alho poró, já está na porção ideal. Ou até mesmo um risoto, temperar um feijão. Alho poró, gente, alho poró é vida, dá para você fazer muita coisa. E essas vasilhinhas, elas vedam muito bem. Com 2 talos de alho poró, eu consegui preencher uma vasilhinha com 500 ml e a outra com capacidade de 250 ml. Esse alho poró no congelador branqueado, ele vai durar em torno de 3 meses. E quando você precisar, é só recorrer ao seu congelador. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima e tchau!